Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto tão sério e tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico. E pelo título do vídeo você já deve ter entendido que é um assunto que chama a atenção, né? E o assunto desse vídeo é exatamente esse: o câncer não é uma doença. Assista esse vídeo até o final para você entender perfeitamente o que é o câncer, bem como o que é que nós podemos fazer com relação a ele. Ok? Então vamos lá. Antes de continuar, eu não posso deixar de convidar você para se inscrever no canal agora mesmo, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma das nossas notificações, ok? Pessoal, quando se fala em câncer, já vem logo um medo na nossa cabeça, na cabeça da maioria das pessoas, né? Até porque o câncer é um sinônimo, infelizmente, é um sinônimo de morte. Por que que o câncer é um sinônimo de morte? Porque, infelizmente, a maioria dos pacientes que descobrem câncer, os tratamentos que são dados ao câncer são tratamentos muito fracos e sem muito resultado, né? Não é à toa que o número de pessoas que curam de um câncer, infelizmente, é muito baixo mesmo. E eu não sei se você sabe, o câncer é uma das doenças que mais matam em todo o mundo, tá? Tem vários dados mostrando que daqui para 2030, mais de 60% da população vai ter câncer, né? Há um aumento drástico no caso de câncer, né? Para vocês terem uma ideia, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, 1 em cada 3 homens tinha câncer, tá? E mulher, 1 em cada 2 tinha câncer, tá? Segundo alguns dados e estudos. Então, de fato, o câncer é algo assustador que tem crescido muito, tá? Eu não vou ficar trazendo apenas dados para vocês aqui, já que o objetivo é falar sobre outra coisa, sobre o que é o câncer, tá? Então, vamos lá. Eu falei para vocês no início do vídeo que o câncer não é uma doença. Wellington, o que isso significa? Para falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês aqui 2 livros. O primeiro livro é esse, Dr. Lair Ribeiro. Nesse livro ele vai falar, olha o título do livro, Câncer, uma outra visão. Não sei se você já conhece o Dr. Lair Ribeiro, tá? É um médico extraordinário aí do Brasil, que eu admiro muito. E esse outro livro aqui é da doutora Uda Clark, tá? Até com as manchas aqui. É a doutora Uda Clark, que foi uma médica também incrível que viveu aí. E ela faleceu, se eu salvo engano, ela faleceu em 2018, 2008, 2007 para 2008 ela faleceu. E ela foi uma mestre da física quântica e ela escreveu esse livro, né, que é a Terapia Clark, tá? Então vamos lá, eu vou falar o que é que esses 2 autores falam sobre o câncer, tá? Primeiro, o Dr. Lair Ribeiro, nesse livro, ele vai falar sobre o que é o câncer, bem como o que é que a gente pode fazer com relação a ele, tá? E aqui a doutora Uda Clark, ela vai falar as causas dos cânceres. Segundo a doutora Uda Clark, a causa dos cânceres são os parasitas, tá? E parasitas a gente pode incluir helmintos, bactérias, todo ser que está no nosso corpo que tem o objetivo apenas de sugar a nossa força e energia, tá? Então, segundo a doutora Clark, ela escreveu um livro também chamado A Cura para Todas as Doenças, né, que foi muito conhecido aí, e ela vai falar exatamente que uma das causas principais de câncer é os parasitas, tá? Já que os parasitas eles deixam o nosso sistema imunológico imunodeprimido, né? Então ela vai mostrar estudos que que vai mostrar a associação de vários tipos de câncer com vários tipos de parasitas, tá? Por exemplo, temos um parasita que se aloja no fígado, né? Que causa muito câncer no fígado, tá? A facílula hepática, por exemplo, tá? E dentre outros parasitas. Então os parasitas incluem vírus, fungos, bactérias, protozoários, tá? Helmintos, tá? Então, segundo ela,
os parasitas são uma das causas de câncer, como também as toxinas. As toxinas que são os agrotóxicos, que são os produtos de higiene, que são tudo aquilo que vai envenenar o seu corpo, tá? Tudo aquilo que seu corpo não conhece e não foi feito para ele, tá? Então, segundo a doutora Uda Clark, as toxinas e os parasitas são as principais causas de câncer. E ela vai incluir também aqui a poluição eletromagnética, né? Que é a poluição com a energia, tá? Que infelizmente nós estamos tão contaminados, temos internet em todo lugar, estamos rodeados de poluição eletromagnética e tem vários estudos mostrando os danos que a poluição eletromagnética causa no nosso corpo, tá? Incluindo o câncer, tá? Então, essas são algumas causas do câncer, segundo a doutora Uda Clark, tá? E o Dr. Léo Ribeiro também vai falar sobre isso, né? Ou seja, o câncer ele não é apenas algo genético, né? Infelizmente, a medicina, uma parte da medicina, defende muito que os cânceres são genéticos, de forma geral, né? Sendo que houve um estudo feito, um estudo do genoma humano, em 2003, que mostrou que o que mais influencia na saúde ou na doença do ser humano não é a genética, mas é assim a epigenética. O que é isso, velho? Epigenética é os fatores externos, ou seja, fatores ambientais, que inclui alimentação, que inclui a atividade física ou sedentarismo, ou seja, é tudo aquilo que a gente faz que é chamado de epigenético, entendeu? O que a gente come, como a gente dorme, o que a gente faz, se a gente toma sol ou não, qual a água que nós tomamos e etc. Então a epigenética é tudo aquilo que está ao nosso redor e tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, tá? Então, de fato, a epigenética conta mais do que a genética para desenvolver um câncer, tá? Para você entender isso, pensa assim, digamos que seu pai e sua mãe tenham tido um câncer, tá? E aí você tem a genética para desenvolver um tipo de câncer. O que acontece? Se você tiver apenas a genética, mas você mudar o seu estilo de vida e não tiver o mesmo estilo de vida que seu pai e sua mãe tiveram, você não vai ter aquele câncer. Mas se você tiver o mesmo estilo de vida, você dorme como eles dormiam, você come como eles comiam, você faz o que eles faziam, você vai ter câncer e vai ter as mesmas doenças que seus antepassados têm, porque é isso que acontece, pessoal. As pessoas, os costumes passam dos pais para os filhos e dos avós para os netos e aí por aí vai, entendeu? Então por isso que nós muitas vezes temos as doenças dos nossos antigos, porque nós comemos o que eles comiam, dormíamos como eles dormiam, fazemos o que eles faziam, entendeu? Então é basicamente isso que você precisa entender. A epigenética conta mais do que a genética, muito mais. A genética está relacionada com 20% a 15%, entendeu? O resto é epigenética, pessoal, tá? Isso é importante da gente entender. Então por que eu disse no início do vídeo, pessoal, que o câncer não é uma doença? É porque na verdade, pessoal, o câncer, o tumor, digamos assim, os tumores, é um sinal do que seu corpo está doente, tá? Então o tumor não é a doença, o tumor é um sinal de que seu corpo está doente. Por isso que o câncer não é uma doença. O câncer é uma forma do seu corpo digamos que é o último grito de socorro que seu corpo dá, entendeu? Por isso que gera um tumor. Essa teoria também foi desenvolvida por um cientista indiano chamado Andreas Moritz. Esse mesmo Andreas Moritz foi o que eu aprendi com ele a limpeza de fígado e vesícula. Foi um homem muito inteligente. Faleceu, se eu salvo engano, em 2012, com 58 anos, isso. Então, contribuiu muito para a ciência também, tá? E ele escreve um livro exatamente isso. Deixe-me ver aqui rapidamente o nome do livro. O nome do livro é O Câncer Não É Uma Doença, uma coisa assim, tá? Eu não vou pesquisar aqui em detalhes, tá? Mas nesse livro ele vai falar também exatamente sobre isso, de como as toxinas, os fatores externos, os fatores ambientais, como a nossa célula está doente, até que a gente desenvolve um câncer, entendeu? É por isso que o câncer não vem do dia para a noite, tá? São raros os cânceres que têm um fator mais genético, né? Eu estava vendo um caso aqui de um pai que teve o filho teve um filho e duas filhas que morreram para o mesmo câncer, e ele também está lutando contra esse câncer.
Então tem um fator genético aí também importante, mas provavelmente eles têm um estilo de vida parecido, né? Mas nesse caso parece que é uma síndrome genética, tá? Mas pessoal, então o câncer não é uma doença, o câncer é um sinal de que seu corpo está doente, é uma disfunção mitocondrial, tá? Para você ter uma ideia, o Dr. Lai Ribeiro vai falar nesse livro aqui exatamente isso, que quando você desenvolve câncer, houve uma mutação nas células e as células elas começam a se alimentar de outro alimento. As células mudaram seu estado natural. Por exemplo, uma célula saudável, ela sobrevive em um meio que possui oxigênio, tá? Em um meio com pH alcalino, por exemplo, tá? E as células saudáveis elas gostam do ambiente alcalino, gostam de um ambiente que tem oxigênio. Agora, as células cancerígenas, as células que foram mutadas e desenvolveram câncer, que se tornaram cancerígenas, desenvolveram tumor, elas gostam de um ambiente anaeróbico, elas vivem longe da presença de oxigênio, pessoal, tá? Então, é por isso que o Dr. Lai Ribeiro fala exatamente isso, que o oxigênio para o câncer é como que fosse a bala de prata para o vampiro, tá? Já que as células cancerígenas odeiam oxigênio. É por isso que tratamento com ozonoterapia, tratamento com oxigenoterapia, né? Que tem a ver com as câmaras, tem um nomezinho aí, né? Aquelas câmaras em que você vai receber muito oxigênio, tá? Então, é uma das terapias para o câncer com oxigênio, entendeu? Então, por isso que quando você começa a entender a fisiopatologia do câncer, você tem outras formas de tratar. A radioterapia, a quimioterapia e outros tratamentos invasivos como a cirurgia, infelizmente, pessoal, é complicado demais, é terrível. Por quê? Porque você vai atacar também as células boas. Então você vai suprimir o seu sistema imunológico, um sistema imunológico que já está lutando contra as células que estão se proliferando, que é a célula do câncer. Então por isso que a medicina integrativa, a medicina alternativa, ela visa uma visão multifatorial para tratar o indivíduo como um todo, tá? Então, para tratar o câncer, vários estudos têm mostrado, o próprio Dr. Lai Ribeiro, a doutora Uda Clark vai falar, exatamente uma das formas é desparasitando, tá? Que é matando os parasitas, limpando o terreno biológico, tá? Fazendo uma limpeza do terreno biológico, que inclui matar parasitas, que inclui desintoxicar, ou seja, tirar as toxinas do corpo, tem várias fórmulas para isso, tá? Inclui hidratação, inclui uma série de coisas, inclui o próprio oxigênio que eu falei, inclui o uso de antioxidantes como a curcumina, como resveratrol e outros antioxidantes poderosos que vão ajudar a desinflamar o corpo e auxiliar o sistema de defesa do seu corpo, tanto o inato como o adaptativo, né? Então, são várias coisas, pessoal, que em conjunto para tratar o câncer, tá bom? E sem falar a dieta, né? A dieta tem estudos mostrando que quando a pessoa está com câncer, ela tem que evitar ao máximo o consumo de alimentos de origem animal, tá? Como carnes, já que essas carnes, como a carne vermelha, além de ser ácidas, elas estimulam um fator chamado mTOR, tá? E esse mTOR ele vai estimular as células cancerígenas a se proliferar e crescer, ok? O mTOR é um fator que está presente quando a pessoa vai ganhar massa muscular e etc. Mas quando está com câncer é interessante inibir. E uma das formas de inibir é exatamente passando uma dieta mais vegetal, tá? E também jejum, né? Então isso tudo é a ciência, o que a ciência tem mostrado de forma bem ampla e complexa. Sem falar os fatores psicológicos, espirituais, né? Tem pessoas que têm câncer e não querem ser curadas, tem pessoas que têm câncer e querem ser curadas, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, a gratidão, o manejo do estresse, né? Perdão, né? Os fatores aí de psicológicos, né? Os traumas, coisas que estão guardadas, escondidas. Então, para tratar o câncer é basicamente tratar a desnutrição, tratar os traumas, tá? E dentre outros fatores, tá? Então esse vídeo é um vídeo apenas introdutório, pessoal, para falar de um assunto tão complexo e amplo, tá? Mas é mais para abrir a mente de vocês
E espero que vocês tenham entendido um pouco dessa mensagem inicial para vocês. Então se inscrevam no canal agora, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho você vai receber nossos outros vídeos e notificações. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like se eu gostei e compartilhar esse vídeo ao máximo, principalmente para aqueles que estão lutando contra o câncer, para ter outras alternativas contra essas doenças. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse conteúdo seja útil para cada um de vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal, e fiquem todos com Deus e até a próxima.